mais um Super Talk Show, o programa de entrevistas mais legal da família brasileira. Hoje nós vamos receber aqui no nosso pequeno programa uma pessoa especialista na mente humana, sobre comportamento e um monte de outras coisas. Meu amigo Robson, quem é a convidada de hoje? É isso aí, Jonas. Hoje temos uma convidada especial, a Somaira. Ela é peruana, psicóloga. Ela vai falar sobre autoestima e sobre o Setembro Amarelo. Somaira, prazer receber Prazer aqui no nosso todo meu. programa. Somaira, é um nome bonito, hein, Somaira? Quem escolheu esse nome? Esse nome escolheu a minha mãe. Não me pergunte o que significa, que eu realmente ainda não sei. As pessoas têm muita dificuldade em pronunciar seu Lá nome? em Peru, as pessoas têm muita dificuldade. E aqui também tem muita Mas dificuldade. no Peru não é um nome comum? Não é comum. Não é? Não. Eu Puxa, sou pensei que única. pensei que era Somaira em todas as esquinas lá do Não, do não, tempo. não. É muito difícil. Eu não encontrei ainda alguém lá que tenha o meu nome. Aqui tem muito Maiara, Maraísa, né? Sim, Marília, essas coisas. Sim. Somaira, e como você virou psicóloga? Conta pra gente. Então, eu estudei numa faculdade lá em Peru, em Lima. que Lá é a no Peru é capi- assim também, tem que fazer uma faculdade pra virar É. psicóloga. É, Aqui também. É a mesma questão. Olha só o parecido. E eu estudei lá 5 anos, eu estudei psicologia, terminei a faculdade e tinha um projeto de sair do país para conhecer outras culturas. E foi aí que eu decidi vir para o Brasil. Mas aí você poderia ter escolhido outros países? Eu poderia. Escolheu o Brasil. Eu escolhi o Brasil. Eu morava com uma brasileira num entendi. internato dentro da faculdade. Então eu já tinha contato com a cultura brasileira e eu gostava da língua e queria aprender também. O que você acha mais interessante assim na cultura brasileira? Então acho que é, Carnaval. na verdade é bem conhecido o Brasil, mais pelo Cristo Redentor e pelo Carnaval. Só que ao chegar aqui eu percebi que a cultura brasileira não é só isso. Não é? Tem Você- assaltos, tem um tanto de outras Tem um monte de infinidades coisa. Tem corrupção, Tem, né? Um monte de coisa. Mas também tem coisa boa. Tem o açaí, né? Coisa Tem o que, açaí. Oh, que bom. Açaí não tem lá no Peru? Não tem, Não tem? não. E a gente não come todos os dias feijão. Ah, credo. O que Sério. vocês comem no lugar do feijão? Diferentes comidas, pratos feitos que têm o próprio nome, cada dia é um diferente. Ah, não. Aqui no Brasil Aqui é feijão e é arroz arroz, todos feijão, os arroz, dias. feijão, arroz, E a feijão. gente não enjoa. É Isso. muito bom, muito bom. O que você come na segunda? Agora eu fiquei curioso. Como é que é o cardápio lá? O que você come na segunda-feira? Os peruanos comem? Depende, cada pessoa faz, como eu falei lá, são pratos feitos, então um prato tem um nome. Por exemplo, se fosse feijão, a gente sabe que tem arroz, que tem feijão, que tem uma salada, que tem uma mistura. Mas o prato se chama feijão. Então as pessoas falam, segunda-feira eu vou comer feijão. Terça-feira eu vou comer outro prato, que a gente come muita batata. Então são pratos mais feitos com batata, frango, carne. E assim vai indo, mas cada dia é uma coisa diferente, não é a mesma coisa todos os dias. Aqui no Brasil você come feijão e arroz todos os dias, ou não? Eu aprendi a comer arroz e E já feijão enjoou? todos os dias. Às vezes. É mesmo? Às Por que, vezes. que a gente não enjoa? Você como Isso, psicóloga, isso. isso não é uma questão da psicologia? Por que o brasileiro não enjoa de arroz É e como feijão? o arroz, né? A gente come todos os dias arroz, mas a gente não se enjoa. É parte de uma habituação, né? Tanto como vocês, como lá em Peru. A gente come muita batata, a gente não enjoa. Mas quem sabe vocês ficariam enjoados. De batata? Acho que não. Acho que batata é gostosinho também. Bom, aí você falou que veio para o Brasil, que Sim. queria conhecer uma cultura nova, né? Chegando aqui, você trabalhou do quê? Então, eu cheguei, Quanto na tempo verdade, tem que você tem que tá aqui já? estou quase mais de 2 anos. 2 anos. E eu vim porque tinha um projeto de trabalhar com pessoas que são vulneráveis socialmente. E como psicóloga era uma das coisas que mais me interessava. E tinha um projeto de ficar por um ano ajudando crianças lá em Engenheiro Coelho, numa instituição que se chama ADRA, Adra. Adra. Significa o quê? Agência Humanitária de Serviços Assistenciais. E eu decidi sair um pouco da zona de conforto para tentar ajudar outro tipo de pessoas que estariam fora da minha cultura. E isso você ficou quanto tempo? Um ano. Um ano. Um ano. E ouviu muita história? Eu vi outra realidade, né? Às vezes a gente vive só no nosso cantinho, a gente não consegue enxergar a vida e as histórias de outras pessoas. Então, acho que foi uma das melhores coisas que eu tive na minha formação, como psicóloga e também como pessoa. Puxa, que bonito. Sim. E você falou que vai falar um pouco sobre autoestima. Vou. O que é exatamente a autoestima? É o contrário da baixa estima? Olha, boa pergunta. Não é uma boa pergunta? Muito boa Eu pergunta. pensei nessa pergunta. Parabéns, viu? Ah, Você é muito imagina. inteligente. Ah, diz isso para todos. Quando a gente fala de autoestima, muitas pessoas acreditam que é uma pessoa que está bem apresentável, que sabe falar,
que se acha bonito e não tem nada a ver. Tem a ver, mas ao mesmo tempo não tem muito a ver com isso. A autoestima é um construto bem interno de como que uma pessoa se enxerga e que valor ela dá para isso. Então, desde que um ser humano nasceu, ele foi construindo a sua autoestima com as pessoas com quem ele se relacionava, com as experiências que ele tinha. Então, é uma construção do eu, até que chega um ponto em que o tempo todo você leva a sua autoestima. Como você fala, como você escuta, como você se relaciona. Muitas pessoas acham que só o momento que eu vou me arrumar, eu vou estar com boa autoestima. Ou eu vou arrumar meu cabelo e eu vou estar com uma boa autoestima. Mas, na verdade, não tem a ver com isso. É uma construção interna, como que eu me enxergo, qual que é o valor que eu dou para isso e como isso influencia em todas as áreas da minha vida, desde que eu acordo até que estou dormindo. Nossa, então autoestima é um tema muito complexo. É um tema muito complexo. Você acha que a pessoa que é filha única, assim, Sim. ela tem uma autoestima mais elevada? Por ser mimado pelos pais, etc. Então, Poderia falar o contrário. que a autoestima é baixa? Não. Meu Deus, porque eu sou filho único! Então, como é que tá a minha autoestima? Não poderíamos generalizar. Fiquei Depende preocupado. de cada pessoa. Mas quando falamos de filho único, e se é uma pessoa que é muito sobreprotegida, o que acontece? O tempo todo depende de alguém. E ela não consegue ver que ela sim pode fazer coisas por ela sozinha. Por exemplo, a autoestima está relacionado em como eu falo, como eu me comunico. Eu sei falar não, eu sei me posicionar, eu sei colocar limites, ou eu sou das pessoas que aceita tudo, que nunca fala não, que tem medo de falar não. Então, aí eu estou mostrando a minha autoestima também. Se eu sou uma pessoa que às vezes procrastino muito por medo a fracassar, também. Se eu sou uma pessoa que não tem atitude, também. Então, a autoestima está em muitas áreas da nossa vida. Nossa. Ela é a base, na verdade, de muita coisa, de muitos comportamentos. Se eu não cuido da minha saúde, então provavelmente eu não sei o valor que eu tenho e eu não cuido da minha aparência, eu não cuido daquilo que eu como, eu não cuido dos meus relacionamentos. Então, é muito importante. A pessoa que tem uma autoestima muito elevada, Sim. isso não a torna uma pessoa mais desagradável no convívio social? A gente fala Porque isso. as pessoas falam Sim. que eu sou muito, sabe? Só porque eu sou extraordinário, tenho uma voz legal, cabelo brilhante. Obrigado. Você tá vendo? Para onde eu vou, eu arrasto fãs. As pessoas falam que às vezes eu sou difícil convívio. Isso é verdade ou não? A pessoa que tem uma autoestima muito elevada? Quando a gente fala de Cuidado com o que autoestima, você vai falar da minha autoestima, viu? vamos fazer aqui uma avaliação, aqui, ó, ao vivo. Bom, deixa eu sentar aqui. Assim, né, meu Deus? Então, a minha infância foi tudo... Vamos lá. Quando a gente fala de autoestima, não falamos de um nível, não é bom falar de um nível alto, muito alto, ou um nível muito baixo. O importante é que ela seja equilibrada. Isso vai em relação com a realidade. Por exemplo, se você tem questões que você sabe que você não tem, talentos que você não tem, mas você fala que você tem, não tem coerência. A autoestima é ter uma visão real de quem eu sou. Mas eu não consigo ver qualidades que eu não tenho. Aí estava falando de uma pessoa meio narcisista. Narcisismo isso daí? Por quê? Porque eu estou criando uma imagem que eu não sou. Então, muitas vezes, a pessoa que é assim, ela esconde a sua baixa autoestima. Essa entrevista está muito difícil. Continue. Porque, assim, é importante, você que está aí nos vendo, não existe pessoa perfeita. Todos temos defeitos, temos qualidades, temos Então, questões minha mãe que mentiu melhorar. pra mim. Provavelmente. Mentira. Ela falou, Jonas, você é perfeito Não desde o dia que você existe. nasceu. Não existe a perfeição. Eu era o mais lindo. Não existe. E esse é o lindo do ser humano, saber que somos também frágeis, não o tempo todo fortes. E você já encontrou pessoas assim que tinham uma autoestima elevada, mas aí quando ouviu você falar que realmente a autoestima dela não era tanto assim, ficou mal ou ela fica melhor ouvindo isso? Na verdade, quando a gente faz um atendimento, não tentamos falar diretamente para a pessoa como que ela é, porque é muito forte. Ela chega naquela conclusão quando a gente faz bastantes perguntas, a gente usa algumas técnicas para ela entender onde ela se encontra. Mas quando a pessoa percebe que não é aquilo que ela acha, e ela entende que não precisa ser perfeito o tempo todo, porque não tem perfeição, mesmo que a sociedade cobra muito, ela sabe que pode lidar com isso. Então, na verdade, é saudável ela ter aquele choque de realidade. O ser humano precisa se encontrar com ele mesmo, não precisa estar fugindo sempre. E esse é um desafio. Mas você falou que não pode falar diretamente para a pessoa? Não, você tem que ir falando mais, então... Não, muitas pessoas pensam... Você é burro, você não pode, você não tem autoestima elevada, você não pode falar assim? Não pode falar assim. Puxa, as pessoas que pensam que o psicólogo... Você é um nojento, você não vê que você é um lixo, você não pode. Não pode.
Muitas pessoas pensam que o Ainda bem que eu não sou psicólogo... psicólogo, né? Não imagino. Né, professor? Muitas pessoas pensam que o psicólogo é uma pessoa que vai te dar conselhos e vai te falar tudo como você é. Isso é muito fácil. Mas isso não é o trabalho do psicólogo. O psicólogo é como um guia para você perceber quem é. E acho que isso é o mais importante, por isso que faz mudanças. Muito bom. Agora que eu estou com a minha autoestima melhorada, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco tem mais a Super Somaira aqui, psicóloga, falando agora do Setembro Amarelo. É depois do intervalo, é já já. He come on flat top, he come grooving slowly, he got Jojo white boy, he went hold, he got hand down to his knee. Got to be a jerk, he just do what he please. Come together right now over me. Pretty woman, walk down the street. Pretty woman, I kinda like to meet. Pretty woman, I don't believe it's not the truth. No one can love as good as you. They'll say, pretty woman. De volta aqui com o Super Talk Show. Gostou do tema de Uma Linda Mulher? Gostei bastante. Eu pedi para tocar justamente para você, para dar uma melhorada na sua autoestima. Então. Gostou? É bom, eu reforço. Muito bom. Ô, Somaira, vamos falar um pouquinho agora sobre a campanha do Setembro Amarelo, né? Sim. Já estamos em setembro. Eu queria que você me falasse um pouquinho o que é o Setembro Amarelo. Tem alguma coisa a ver com semáforo, amarelo, boa vermelho, pergunta, verde, não né? sei. O que quer dizer essa campanha? Sim, é uma campanha aqui no Brasil em relação à prevenção do suicídio. Durante estes últimos anos, o índice de suicídios tem se acrescentado muito aqui no Brasil, especialmente com os jovens. Então, é tão importante a gente conversar sobre este tema, falar sobre este tema, que às vezes, né, alguns temas psicológicos, eles são pouco entendidos, são pouco tolerados, e você tem muito estigma, às vezes, pela população. Então, é importante as pessoas conhecerem o que é realmente o suicídio, identificar, às vezes, alguma pessoa que poderia estar em vulnerabilidade e atuar, porque é uma vida, e a gente precisa falar, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo muito e a única opção que eles têm para aquele sofrimento é a morte, a gente mostrar que tem outras opções. No jornalismo, é prática não se noticiar assim com muita ênfase casos de suicídio. Sim. Porque para não dar a entender que, de repente, alguma pessoa que possa assistir, de repente, possa querer ir lá e ver por que a pessoa se suicidou, enfim, acabar criando todo um cenário perfeito para que uma outra pessoa vá lá e cometa suicídio também. Você, como psicólogo, o que você acha disso? Tem um mito muito grande. É mesmo? As pessoas têm muito medo de falar sobre suicídio abertamente. Então, às vezes, isso é um mito, porque isso poderia fazer ou incentivar que outra pessoa tire a vida. Mas, na verdade, falar sobre suicídio, falar sobre o que ele significa, vai fazer que as pessoas, às vezes, se identifiquem, saber que não estão sozinhas, e isso vai ajudar na prevenção. Falar de suicídio, falar sobre outros assuntos psicológicos, não é errado, nem a gente está incentivando, tudo o contrário. Às vezes estamos abrindo um panorama que por muitas vezes estava fechado. Mas não é perigoso, por exemplo, quando se vai conversar sobre esse assunto, você Sim. conversar com uma pessoa que não entende absolutamente nada do tema. Sim. A pessoa quer desabafar, eu preciso contar para algum amigo meu que eu estou com uma Sim. vontade estranha. E vai para um amigo, o amigo nas orelhas fala, vai lá e se mata logo. Isso não é perigoso? De repente a pessoa, puxa, que bom conselho, e vai lá e acaba fazendo isso mesmo? Não é perigoso? É perigoso, especialmente porque os seres humanos, às vezes, não sabemos lidar com a dor do outro, né? A gente tem muito preconceito, a gente acha porque, mas como que ele vai estar pensando em suicídio se ele tem tudo? A gente, às vezes, acha que tudo é frescura.
a gente não presta atenção que às vezes uma fala, uma brincadeira aí que ele está falando, no fundo ele está pedindo ajuda, está falando, oi, você é meu amigo, me ajuda, eu preciso de você. Então, quando alguém está desabafando, eu sei que nem todo mundo tem paciência para ouvir. Então, às vezes, ouvir, compreender e, às vezes, até perguntar, devolver a pergunta. Então, você está pensando em tirar a sua vida? E ser direto vai ajudar muito essa pessoa. Só que, às vezes, a gente não pode ir sozinho, né? Então, é aí que a gente precisa procurar uma ajuda profissional nesses casos. E, qual que é o cenário que a pessoa constrói, assim, para poder chegar a pensar nisso? São fatores, que tipo de fatores? Música, desenho, filme, essas coisas influenciam também? Ou? Tem muita influência, mas na verdade não tem um só fator para uma pessoa ter um comportamento suicida. São muitos fatores. Às vezes as pessoas, quando alguém se suicida, elas acham, foi porque deixou um namorado, foi porque ela não conseguiu um emprego. E as pessoas ficam falando disso como se isso fosse a causa dela ter se suicidado. E não é isso, tem toda uma construção. Às vezes é só a última gota da água para ela fazer, mas antes já tinha um monte de fatores. Antes até também tem alguns fatores um pouco da genética, diferentes coisas. Por trás do suicídio tem depressão, tem às vezes transtorno bipolar. Então são muitas questões que precisam ser avaliadas. É um comportamento que fala, mas que por trás tem outras questões pessoais, mais psicológicas. Teve um caso recente, digo recente, de alguns meses, onde uma youtuber, ela foi abandonada, acho que você deve ter visto essa notícia, ela foi abandonada pelo noivo, um dia antes do casamento, o noivo mandou uma mensagem, falou que ela não ia. Sim. Ela foi e se casou sozinha, aproveitou a festa, e se casou com ela mesma, né? Sim. Mas aí no dia seguinte ela acabou se jogando do prédio, se suicidando. Algumas pessoas falam que ela já tinha um histórico de depressão, certeza. que não foi por causa daquilo, mas às vezes aquilo pode ter sido a gota d'água que faltava. Exatamente. Por trás, ela deveria estar sofrendo. E quem sabe ela estaria... A pessoa que tem um comportamento suicida, ela vai avisar. Ela vai falar, expressar de algum jeito. E ela, às vezes, vai se abrir com quem ela tem mais confiança. Às vezes, ela até faz brincadeiras, tipo, minha vida não tem sentido. Seria melhor eu nem insistir. Ou eu estou cansada desta vida, estou esgotada desta vida. E todas aquelas frases, elas vão nos falando que aquela pessoa está perdendo aquela vontade de viver. Mas não é porque ela não quer viver. O ser humano, ele luta e quer sempre sobreviver pela vida. E quando uma pessoa fala isso, é porque, na verdade, ela está sofrendo. É um grito muito grande. Então, ela não encontra saídas. E parece que a única saída para aquela dor tão grande que ela sente é a morte. Tem uma coisa que as pessoas não entendem, que é o seguinte, a gente até entende pessoas comuns, assim, vamos dizer assim, comuns, cometer esse tipo de ato. Mas uma pessoa famosa, milionária, artista, tantos casos, né, Jefferson, de músicos aí, Sim. de bandas, aquela que tocava Like a Stone, como é o nome daquela banda lá? Audioslave, Kurt Cobain, o vocalista do Audioslave, aquele enfim, entre tantos. E a gente não consegue imaginar. Nexus também. Isso. A pessoa tem tudo, é famosa, é rica, tem aparentemente a vida que eu gostaria de ter. E mesmo assim, ela... Por que isso acontece? As pessoas falam, né, hoje de muito sucesso e está relacionado com coisas materiais. Mas tem muita gente que tem tudo, às vezes, que os outros querem. Dinheiro, fama. Mas não tem uma coisa bem importante que é estar em paz com eles mesmos. Eles ainda não se encontraram. E isso vai trazer consequências muito grandes. O ser humano, ele precisa se conhecer, ele precisa aceitar quem ele é, as suas fraquezas e ter uma visão que, assim, a vida ela não é só alegria, a vida não é só sucesso, a gente tem fracassos, a gente tem tristezas, tem momentos difíceis, mas mesmo assim, a gente ter as ferramentas para lidar com isso. Então, tem muitas pessoas que têm tudo, mas elas não sabem, às vezes, lidar com perdas, elas não sabem lidar com elas mesmas, elas não sabem como reagir perante as emoções que elas estão sentindo. Então, mesmo que hoje as pessoas falam muito de sucesso nesse aspecto, acho que às vezes as pessoas não falam mais daquela paz interna que todo ser humano precisa. E é por isso que às vezes a psicologia ela é vista como é frescura, porque é uma coisa que você não consegue ver assim materialmente. Por isso que é uma ciência tão complexa ao mesmo tempo. Mas, Somária, você falou que as pessoas às vezes sentem a falta de paz, mas de repente a pessoa não está deprimida, estou tão deprimido, acho que vou ali comprar uma Ferrari e já volto.
Uma Ferrari não ajuda a curar uma depressão? O dinheiro? Não é possível, eu não consigo entender isso. Outras pessoas falam, então eu vou... Vou para Ibiza, vou para Ibiza. Vou consumir álcool, vou consumir uma droga e momentaneamente eu vou me enganando. É uma fuga. Eu coloco coisas para me enganar e sentir pequenas alegrias. Mas qual que é o fundo do problema? É uma Ferrari? É uma bebida? Ou é ver que problema que eu estou tendo e afrontar aquele problema que eu estou tendo? Então a pessoa precisa voltar para ela, para o interno dela. E esse é um desafio, porque o ser humano muitas vezes ele está correndo dele mesmo. Ele tem medo de afrontar as questões próprias. Você já pegou alguma pessoa que já chegou em você e falou: amanhã eu vou me matar, eu vou me suicidar? Já teve casos assim ou não? Já. É? E como você não fica com No Peru já teve, quando eu estava lá, pessoas que estavam em um risco suicida. As primeiras coisas que a gente precisa fazer nesses casos, o bom foi que quando o terapeuta já tem uma confiança, a pessoa até que fala o que ela está planejando. Então a gente já toma a iniciativa. Obviamente que nesse momento o terapeuta ele vai precisar de apoio da família também, porque quem que está o tempo todo com ela é a família. Então a gente trabalha com a família para diminuir os riscos e desestruturar aquele pensamento. Compreender, ouvir, acolher é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Quais são os sinais que a gente tem que observar, ou em casa, ou no trabalho, ou com os amigos, para saber se uma pessoa está com pensamentos negativos a esse ponto? Uma das coisas que quase sempre tem mudanças de comportamentos, né? As pessoas às vezes ficam um pouco mais solitárias, se afastando de coisas que elas gostam de fazer. E especialmente às vezes você percebe na fala delas. Às vezes são brincadeiras com questões de morte. Às vezes são até, ela vai falando como vai ser, eu vou tomar um monte de medicamento e amanhã não quero estar mais aqui nesta terra, minha vida é muito chata, eu não consigo mais estar aqui. Então são aquelas falas que a gente precisa ouvir. O que acontece? Que o ser humano, ele é muito indiferente às vezes. Então a gente acha como que eu não estou ouvindo nada. A pessoa está me falando, eu falo tá falando qualquer coisa, nem eu vou ouvir. Mas aí quem que está perto daquela pessoa? Quem sabe é a família, são os colegas, são os amigos. E se a gente se importa com o outro, a gente precisa ouvir, a gente precisa compreender. Às vezes você não precisa falar nenhum conselho. Às vezes você nem sabe, né, que conselho dar naquele momento. Mas o fato de você acolher, de você falar, eu estou com você, vamos, eu vou te ajudar, e não deixar a pessoa sozinha, ir com ela para procurar uma ajuda, vai fazer muita diferença, porque estamos falando de uma vida. E isso é muito importante, é muito sério. Bem, Somaira, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, viu? Obrigado. Ter elucidado para a gente esses temas aí muito interessantes, autoestima, Setembro Amarelo. E se alguém quiser ter uma consulta contigo, o pessoal da banda aí que se interessou muito, a maioria aí está deprimida, acham que não tem talento nenhum, onde é que a gente encontra você? Não, eles têm uma boa autoestima, viu? A autoestima deles é elevada demais. Onde é que a gente encontra você? Então, eu tenho um Instagram, aí as pessoas que gostariam de seguir. Tem o quê? Instagram. Eu tenho uma conta no Instagram, então as pessoas podem entrar em contato por lá. Eu também, às vezes, faço alguns vídeos ou tento explicar alguns temas, então seria bom entrar lá. O Instagram é @psic, Sim, Somaira. deve ser psicóloga, né? Exatamente. Aí o meu nome é Somaira, Somaira. Isso. É bom soletrar porque de repente alguém que vai apresentar você pode se o bom é que equivocar com o vocês nome. não vão encontrar outra pessoa com esse nome, então está ótimo. É a única no mundo. Sua autoestima também é incrível, Somaira. Obrigada. Obrigado mais uma A vez, sua viu? também. Bom demais. Daqui a pouco a gente volta. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q, baby, I love you. Susie Q.
de hoje nós recebemos a Somaira, psicóloga que tratou de assuntos muito interessantes como a autoestima e o Setembro Amarelo. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Semana que vem a gente volta com um novo entrevistado. E se você conhece alguém que tem uma história legal, com um assunto interessante, entre em contato com a nossa produção que a gente entrevista essa pessoa aqui para você, tá bom? Grande abraço e até semana que vem. A gente encerra agora com a banda Demorphos Rock Band. If you wanna hang out, you gotta take me out. Cocaine. If you wanna get down the ground. Cocaine. She don't like cocaine.